Fala pessoal, professor Reinaldo Oliveira falando aqui. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre padrão de arquitetura de software. Hoje nós vamos ter uma visão geral sobre esse assunto, tá certo? Isso é uma continuação de um assunto de linguagem de programação estruturada. Na verdade, linguagem de programação estruturada é um outro assunto, mas é uma continuação dos estudos, né? Então você estuda primeiro linguagem de programação estruturada, depois a gente entra no padrão de arquitetura de software. Então vamos lá. Para a gente entender o que é padrão de arquitetura de software, primeiro você se pergunta, né? O que é que você conhece sobre arquitetura de software? Então, a arquitetura de software, professor, é parecido com a arquitetura de casa? Sim, é bem parecido. Para você construir uma casa, você precisa de um projeto arquitetônico, né? Você precisa de uma planta baixa. Com esse projeto, você consegue construir a casa, executando passo a passo aquilo que foi programado. Mas você também pode construir sem projeto, né? No entanto, quando essa casa estiver concluída, possa ser que falte algumas coisas, você tenha esquecido alguma coisa, justamente porque você não tem esse padrão, esse projeto, né? Um software, da mesma maneira, ele necessita de um projeto, de um padrão de arquitetura, né? Necessita de uma arquitetura para ser construída. No entanto, você pode também construir um software sem utilizar algum padrão de arquitetura? Pode sim, né? Mas assim como uma casa ela pode ter um problema futuramente, depois de concluído, o software também. E esses problemas, eles não são só depois de concluída, né? Então, se você não tem um padrão de arquitetura definido, quando você estiver desenvolvendo seu sistema, você vai encontrar alguns problemas de desenvolvimento que podem atrasar a entrega do projeto, tá? Então, assim, a ISO, a Organização Internacional de Normalização, ela define a arquitetura de software como uma estrutura fundamental de um sistema, né? Nesse sistema tem alguns elementos e também define a relação de como esses elementos vão se comunicar entre si. Então, a arquitetura é isso, é a parte fundamental de um sistema, certo? E como é que isso vai me ajudar, professor, no meu dia a dia? Então, vamos lá. Imagina que você é um programador, né? Você já programa na sua casa, é acostumado a pegar projetos, desenvolver do início ao fim. Só que agora você foi contratado por uma empresa e vai trabalhar em uma equipe de desenvolvedores, né? É você e mais três. Você recebe a missão de desenvolver um software para essa empresa, onde esse software você tem que monitorar a pressão do duto de gás e para isso você precisa trabalhar em equipe. São 4 programadores. Imagine você, como é que vocês vão iniciar esse projeto? Quem é que vai começar programando primeiro? Quem é que vai começar fazendo as telas, né? Como é que vocês vão dividir essas tarefas? Como é que vocês vão dividir essa programação, né? Aí a gente vai partir do princípio, professor, eu sou acostumado a programar sozinho na minha casa. Então a gente pode fazer da seguinte maneira. Eu inicio começando a programação, programo durante 1 hora e a gente vai revezando. A segunda hora, o segundo programador, a terceira hora e assim por diante. Então, qual é o problema disso? Primeiro que você começa a programar sem ter nenhum padrão de arquitetura. O primeiro problema é que você começando a programar desse jeito, quando você tiver feito a sua primeira hora de programação e passar para o próximo programador, você vai ter que explicar para ele tudo aquilo que você fez. De repente você utilizou uma variável e deu a ela um nome X. O segundo programador não vai saber para que serve aquela variável, porque você deu para ela o nome X. Então esse é um dos primeiros problemas que começa a gerar ao trabalhar em equipe, né? Fora outros problemas, né? Problema de atraso. Por quê? Porque para o segundo programador começar a desenvolver, ele vai precisar que você termine a sua parte. Então, como é que a gente resolve isso, professor? Muito simples. Nós resolvemos isso com o padrão de arquitetura de software, né? O padrão de arquitetura de software ele vem justamente para resolver essas situações. Como assim? Vamos lá. Para isso, a gente vai conhecer esse cientista, né?
Edgar, ele é o cientista que se deparou com esse problema. Então, foi ele quem criou o conceito de padrão de arquitetura de software, né, no ano de 1968. Nesse mesmo período em que ele já tinha esse problema, pensou nesse padrão de arquitetura, automaticamente, nesse mesmo período, ele já criou um padrão de arquitetura, aonde ele pegou esse padrão e aplicou no projeto que ele estava desenvolvendo, que era um sistema operacional na universidade onde ele trabalhava. Então, ele e a equipe dele desenvolveram o sistema operacional e aplicaram um padrão de arquitetura de software, né, que foi o padrão em camadas, o primeiro padrão que surgiu. Beleza, professor, já entendi que eu posso resolver esse meu problema de trabalhar em equipe com um padrão de arquitetura de software, mas eu não sei o que é um padrão. Então vamos lá, um padrão de arquitetura nada mais é do que um modelo pronto, de um modelo organizacional de software ponto. Pronto, um padrão é isso. Padrão é algo que vem para resolver um problema de incompatibilidade. Como assim? Na equipe de 4 programadores, você programa do seu jeito e os outros 3, cada um programa do jeito deles. Então, são 4 estilos de programação diferentes. Todos eles vão conseguir resolver o problema? Vão. Só que aí são 4 estilos diferentes. E o padrão ele vem para normalizar. Assim como a gente teve também há anos atrás equipamentos eletrônicos que vinham com um padrão de tomada diferente. Tinha um que vinha com 2 pinos, outro que vinha com aquele pino que era mais reto, e aí depois tinha outro que veio com pino que era cilíndrico. E então, no Brasil já normalizou, já foi feito um padrão de tomada, né? Hoje em dia, todas as tomadas, todos os equipamentos já vêm com aquele padrão que são 3 pinos. Então, o padrão de arquitetura de software funciona da mesma maneira. Então, ele veio para pegar um problema e trazer uma solução para ele que seja uma solução genérica, né? Que sirva para muitos outros softwares, né? Então, qual é a vantagem que traz isso? Primeiro, economia de tempo, né? Uma vez que você aplica um padrão de arquitetura no seu software, você não vai mais perder tempo esperando concluir uma etapa para poder programar outra etapa. Não, você pode começar ambas etapas ao mesmo tempo. Então você pode ter de repente 3 etapas. Cada programador inicia uma etapa ao mesmo tempo. Então você pode aí ter uma economia de tempo. Segundo, facilidade de manutenção, né? A gente vai ver futuramente na próxima aula alguns tipos de padrão de arquitetura e a gente vai ver que a gente vai ter bem separado as partes desse software. Então, isso facilita a manutenção. Como assim? Exemplo, de repente, futuramente, o projeto que você desenvolveu está apresentando um erro no momento em que vai cadastrar um dado no banco de dados. Então, eu sei que esse erro é no momento de fazer a persistência dos dados no banco de dados. Então, eu vou lá na camada, né, a camada model, a camada que faz justamente essa persistência de dados. E lá nessa camada eu vou verificar e tentar encontrar o erro. Então, já facilita do que eu pegar um projeto e analisar ele do início ao fim. Então, facilidade de manutenção. Melhora o desempenho. Por quê? Porque você não precisa colocar todas as funções do sistema num arquivo só, todas as funções do sistema numa tela só, num botão só. Então, isso melhora muito o desempenho do seu software. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, de como funciona. A gente vê aqui ó, um projeto de uma agenda, né, telefônica, onde nós temos aqui um único arquivo, né? Nesse arquivo nós temos a tela de um novo contato, né? Imagine que você desenvolveu um programa, um sistema, e aí você precisa cadastrar um novo contato na agenda, né? Então tem a tela, nessa tela, nesse projeto também faz a verificação se tudo foi preenchido, né? O nome do contato, o telefone, e depois ele faz a conexão com o banco de dados para salvar esses dados. Então, geralmente um projeto ele é assim, um projeto sem nenhum padrão de arquitetura. Mas o que isso a gente consegue perceber? Que é tudo só um arquivo, ele fica um código engessado, fica um projeto engessado, fica difícil para fazer manutenção e também fica muito difícil para escalar esse código.
E quando a gente aplica um padrão de arquitetura, ele vai ficar dessa maneira. Então, o projeto agenda ele já não é só mais um arquivo. Então, dentro do projeto agenda, a gente imagina como uma pasta aqui, e nós temos dentro dele 3 arquivos diferentes, né? Tela de novo contato, né? Então, a gente aplica aqui um padrão que a gente vai dividir uma tela, um arquivo separado, depois um outro arquivo para fazer a verificação se está tudo preenchido, e depois um outro arquivo justamente para fazer a conexão com o banco de dados. Não seriam arquivos em si, né? A gente está trabalhando aqui com divisão de atividades, né? Então, a gente está trabalhando aqui com divisão até de camadas. Então, tem um padrão que a gente utiliza aqui, que ele divide em 3 camadas, né? Aquilo que é do visual, né? Aquilo que são telas, aquilo que trabalha com conexão ao banco de dados e aquilo que trabalha com outras funções. Então, a gente divide, porque dessa maneira, naquele exemplo que nós vimos anteriormente, a gente consegue dar uma manutenção e fica muito mais organizado o nosso código. Trouxe aqui para vocês 4 padrões que são os mais utilizados atualmente, né? Em 1968, arquiteturas em camadas, que surgiu com aquele cientista que eu havia mostrado para vocês, né? Depois surgiu em 79 o MVC, que é o mais utilizado até hoje, né? Inclusive é o que eu mais utilizo quando eu estou desenvolvendo algum sistema. Depois surgiu o cliente-servidor e um dos mais recentes é a arquitetura microserviço, né? Existem outras, né? Mas eu trouxe aqui as principais, as que são mais utilizadas hoje em dia, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido, né? O que nós vimos hoje? Nós vimos o que é uma arquitetura e o padrão de arquitetura de software. Vimos também a sua aplicação no dia a dia, né? A gente pegou aquele exemplo de um trabalho em equipe. Também nós vimos principais padrões de arquitetura, que foram 4 que eu trouxe para vocês, e a importância de aplicar um padrão de arquitetura de software na construção do sistema, né? Essa foi a nossa primeira aula. Nós teremos uma nossa próxima aula, onde a gente vai detalhar cada um daqueles 4 padrões de arquitetura que a gente viu, que eu trouxe para vocês. E até lá. E a gente se encontra na próxima videoaula.